Vamos ao Evangelho de João, capítulo 12, dando continuidade aqui na exposição bíblica. João 12, versos 29 ao 36 hoje. Última pregação, o nosso irmão Gessé esteve aqui conosco, nos abençoando com a palavra. E vamos prosseguir a partir do que ele disse. João 12, verso 29 ao 36. Primeira leitura na King James 1611. Acompanhe na sua Bíblia. Diz o seguinte: a multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Verso 30. Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 32. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. 33. E dizia isto, significando de que morte ele deveria morrer. 34. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? 35. Então Jesus disse-lhes, ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E 36 e último. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se, escondendo-se deles. Vamos orar? Pai eterno, aqui estamos diante da sua palavra, que já foi lida, será explicada e pela sua graça aplicada em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos dê o entendimento, a capacitação necessária para que a espiritualidade, a nossa fé, a santificação apareça em nossas vidas. E também, Deus, a conversão para os impenitentes, que eles venham a se arrepender e a depender de Cristo. O Evangelho está sendo pregado, Senhor Deus, mais uma vez. A luz está sendo manifesta diante dos homens, que os homens creiam na luz. E a sua palavra, Deus, é luz para os nossos pés. E a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos alimenta. Mas sabemos que tudo isso é dependente da ação do Espírito Santo. Que o Senhor venha ajudar a sua igreja, edifique-a, fortaleça a sua igreja no conhecimento bíblico. Que os nossos corações sejam quebrantados, estejam totalmente aptos a receber, Deus, a porção da tua palavra. Que não haja orgulho, que não haja, Deus, rejeição, mas sim, Deus, uma aceitação do teu evangelho. Obrigado, Pai. Eu, como pregador, peço pela tua graça e misericórdia, pois sou um homem pecador, miserável em meus pecados, e necessito, Deus, da graça de Cristo, para que ele, Deus, possa me interceder por mim e o teu Espírito, Pai de amor, me conduzir em tudo que será dito. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui então na continuação do que foi pregado. O capítulo 12 narrou para a gente aqui a entrada triunfal de Jesus Cristo. Narrou para nós também a última ceia ali com os discípulos, né? No caso com Maria, com Marta, né? Uma preparação ali para a sua morte, digamos assim, onde Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre ele o unguento, né, o perfume de nardo puro. E tudo isso, amados, vem em sequência nos fatos, até culminar aqui no contraste. João, mais um capítulo, ele vai se preocupar em estabelecer o contraste. Você pensa, né, que tudo está correndo muito bem, fatos positivos, mas ele já estabeleceu o contraste desde a ceia que ele teve com os discípulos, com Judas. Agora, amados, vemos a entrada triunfal, as pessoas ali fazendo toda uma festa, gregos se aproximando de Cristo, querendo ter contato com esse Salvador, e ele vai falar um pouco aqui agora
o narrador João sobre a qualidade espiritual desses crentes. Amados, isso nos faz pensar em algumas coisas sobre a fé cristã. A centralidade da fé cristã. De todas as verdades da nossa fé, irmãos, a morte de Cristo, acompanhada da sua ressurreição, é a mais preciosa. Quando nós olhamos para o Evangelho, não tem como nós não pensarmos em humanidade de Cristo, em humilhação de Cristo, em morte de Cristo e ressurreição. Isso é centro para nós, isso é pilar, isso é essencial para todos nós. Pois se Cristo não tivesse morrido, não haveria substituto para os pecados, os nossos pecados. Se não houvesse substituto, não haveria oferta pela salvação. Não haveria propiciação. Se não houvesse salvação, não haveria esperança. E se não houvesse esperança, não haveria futuro para nós. Então, um texto que irá narrar a morte de Cristo. O próprio Cristo falando sobre a sua morte. E isso é algo que deve nos despertar a atenção. E, amados, devemos pensar no propósito redentivo. Não é de se admirar, então, que a fé cristã, ela gira em torno da morte, sepultamento e ressurreição. O credo apostólico narra isso. O credo dos apóstolos é a confissão dos apóstolos. E nós cremos nesse credo. E ali está o nascimento na Virgem Maria, ali está a morte, desceu ao Hades, foi sepultado, a ressurreição. Tudo está ali no credo dos apóstolos. Então, amados, a Bíblia ensina que sua morte foi predeterminada por Deus desde a eternidade passada. Ou seja, é um plano redentivo causado por Deus. A morte de Cristo é da vontade do Pai. É o meio que ele determinou para que a sua glória seja manifesta entre os homens. Ou seja, ser contra a morte de Cristo é ser contrário aos planos de Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção no último sermão que o nosso irmão Gessé trouxe, foi justamente o verso 27, aonde disse, agora minha alma está perturbada, a humanidade de Cristo aqui, saltando, nítida, a angústia de Cristo. Ele diz, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora que eu vim. Cristo, ele entra num paradoxo, numa ambiguidade de sentimentos entre aquilo que o seu corpo, a sua humanidade pede e aquilo que ele sabia muito bem que era um propósito determinado, muito bem desenhado por Deus. Mas no verso 28 ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Aqui está a resposta do que ele disse no verso 27. Suprimir, o Gessé falou isso, suprimir os nossos sentimentos para que a vontade de Deus seja feita. Para que o nome de Deus seja glorificado. E isso é um ensino para nós, irmãos. Porque conhecer o Evangelho, conhecer a centralidade do Evangelho, é justamente você pensar em morte. Morte e ressurreição. É pensar que as nossas vidas não foram feitas para nós mesmos. As nossas vidas foram feitas para glorificar o nome de Deus. E para que isso aconteça, o texto é claro, precisamos suprimir os nossos sentimentos, suprimir as nossas vontades, negar a nós mesmos, para que o nome de Deus seja glorificado. E Jesus tinha pedido isso ao Pai, que glorificasse o seu nome. No verso 28, como já lemos. Isto é, que o Pai, por meio de sua revelação no Filho, exibisse publicamente o brilho dos seus atributos. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Olhar para Cristo e sua obra é olhar para a vontade do Pai. E todos esses propósitos, atributos de Deus manifestados no Filho, a luz que veio ao mundo e brilhou diante dos nossos olhos, é para o fim de que todos os homens pudessem atribuir honra ao nome de Deus. O propósito redentivo, o pacto de redenção, ele foi traçado para que as pessoas conheçam a Deus.
seus atributos. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo um Deus justo. Quando eu olho para a morte, a crucificação de Cristo, eu vejo a sua ira, mas eu vejo o seu amor. Eu vejo a sua santidade. Eu vejo a sua benevolência. Tudo está expresso. A cruz traz os atributos de Deus. Amados, é uma glória que é transpassada a nós através de uma humilhação. A cruz nos ensina, irmãos. Nos exorta, nos humilha e nos fala o que é realmente ser um cristão. Porque Cristo, naquele paradoxo do verso 27, entre fazer as suas vontades e a vontade do Pai, predominou a vontade do Pai. Através do quê? Humilhação e morte. E você se chama cristão e acha que a sua vida deve seguir um rumo totalmente tranquilo e natural, com as suas vontades sendo feitas. A grande pergunta é, será que evangelho é isso? Será que cristianismo é isso? O que nós devemos pensar, irmãos? Eu quero, como um cristão, glorificar o nome de Deus. Como? Tendo uma conta recheada de dinheiro? Como? Você acha que glorifica a Deus? A melhor forma de você glorificar a Deus é sendo feliz nas tribulações, aguentando a humilhação, suportando as dificuldades e angústia desta vida. Não desanimando, permanecendo. E por meio de uma voz que veio dos céus, assim como no batismo de Cristo, assim como também no Monte da Transfiguração, pelos milagres que Cristo realizou, o Pai já havia sido glorificado. Amados, aqui ele promete que por meio deles, por intermédio das humilhações de Cristo e subsequente exaltação do seu Filho, ele fará isso novamente, glorificará o seu nome. E foi o complemento do verso 28. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. Ou seja, tudo que Cristo fez em terra, tudo que ele fez aqui tabernaculando conosco, isso já era a própria expressão do ser de Deus. Hebreus vai dizer isso. Ele manifesta, ele é o ser, a expressão exata do seu ser. Os atributos de Deus estão em Cristo. Então, quando ele realizava um milagre, quando ele ressuscitou Lázaro, aquilo já era a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus. Quando ele expulsava os demônios, aquilo já era a manifestação do poder, da superioridade, do reinado de Cristo. E isso teve um impacto na multidão. Essas declarações, essa voz que veio do céu, teve um impacto na multidão. A mesma multidão que veio até Filipe, correto? No verso 22, aqueles gregos que estavam reunidos ali também para celebrar a Páscoa, teve uma reação nessa multidão. No verso 29, a partir deste, nós vamos entender o que acontece. Utilizando agora a King James atualizada. Diz o seguinte, todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam, um anjo falou com ele. Então, amados, após o verso 28, a fala de Deus que eu já o tenho glorificado e o glorificarei, ou seja, o Pai afirmando que ele ficou e está satisfeito com seu Filho. Agora, com a cruz se aproximando, o Pai novamente aprova o Filho. E você percebe o Pai aprovando o Filho em etapas sucessivas. Como eu disse, no batismo, no Monte da Transfiguração, este é meu Filho amado. Ouçam-o. Ouçam-o. É como se Deus estivesse falando, ele me representa. Ele está aí. Se vocês ouvirem ele, ouvirão a mim. Se vocês servirem a ele, estarão servindo a mim. Eu e o Pai somos um. Então, amados, essa voz, a cruz se aproximando, Maria, como já vimos, estava preparada para a morte de Cristo, talvez outros discípulos não.
Então, ou seja, existe uma mistura de sentimentos entre os discípulos. Muitos, e eu digo que a maioria, estavam angustiados. Tentaram impedir Cristo de ir para a cruz? Tentaram. Amados, esta voz no céu, ela veio para tranquilizar muitos discípulos que estavam sobre a morte, afligidos sobre a eminente morte de Cristo. Então, amados, a morte de modo algum significa desaprovação de Deus. Pelo contrário, tal como já tinha glorificado o seu nome através da vida e ministério de Cristo, na morte o Pai não estaria satisfeito com o Filho. O que ele diz? Eu já o tenho glorificado. Ou seja, em vida eu já o tenho, estou satisfeito com a sua vida. É na morte que eu não estarei? E o texto abre com uma conjunção, todavia, né, ou assim. E o autor, por que ele coloca essa conjunção, amados? Porque o autor se prepara para estabelecer o contraste, mais uma vez. Acabamos de ver as palavras de Cristo suprimindo seus sentimentos angustiantes para ver a vontade do Pai sendo estabelecida. E o autor mostrará um sentimento oposto. Amados, é impressionante. E isso eu fui perceber lá para o capítulo 6, capítulo 7 da exposição de João. E você pode fazer essa análise quando você ler o Evangelho de João novamente. Todo capítulo ele estabelece contraste. Todo capítulo de João ele se preocupa em falar o que é fé genuína e o que é fé espúria. Todos os capítulos. E a grande pergunta é, por que ele se preocupa? Justamente para que possamos crer verdadeiramente em Cristo. Para que possamos analisar que tipo de fé que nós temos em Cristo. Para sondar as nossas intenções com o nosso Salvador. E ele diz, todavia, veja, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia o quê? Ter trovejado. Assim como no caso da experiência de Paulo na estrada de Damasco, aqueles que estavam com ele, embora ouvindo o som, não conseguiam distinguir as palavras. Atos 9, nós vemos a passagem de Paulo. Também aqui a multidão ouve um barulho que vem de cima, mas não consegue entender a mensagem. Do mesmo modo, a maioria das pessoas que estavam ali dizia que tinha sido um trovão. Mas também tinha um outro grupo que falava, um anjo falou com ele. Então, divisões ali nas opiniões das pessoas sobre que tipo de voz é essa. Talvez elas soubessem do que se tratava. Talvez foi nítido. Mas como os céticos de hoje, elas tentam dar uma explicação natural a um acontecimento sobrenatural. Outras, entretanto, estavam dispostas a admitir que o ocorrera foi de natureza extraordinária. E essas são as que falaram que foi um anjo. Mas eu imagino, irmãos, um tempo não chuvoso. O texto não me permite afirmar isso, mas eu imagino uma entrada, não num tempo chuvoso, mas do nada veio um barulho como este. E as pessoas tentam assimilar isso como um acontecimento com uma explicação natural. Isso demonstra a insensibilidade do povo. Alguns são tão insensíveis que ouvem como sons confusos aquilo que Deus distintamente havia pronunciado. Outros são menos impassíveis, diminuem a voz divina. Era um anjo que falava. O mesmo acontece com o que Deus fala no Evangelho com suficiência clareza, no qual também se exibe o seu poder, energia com o Espírito Santo, os quais serviram para abalar o céu e a terra. Contudo, muitos se deixam afetar tão pouco pela mensagem de salvação. Amados, algo é certo. Deus falou. Algo é certo. Algum barulho eles ouviram. Mas nós não devemos destacar pelo que se segue no texto a insensibilidade do coração dessas pessoas em estarem prontas a ouvir a voz de Deus. E isso é demonstrado pelas próprias palavras de Cristo,
como homem que não eram ouvidas. Isso, amados, nos leva a ter um ponto de atenção quando a palavra de Deus é ministrada. Quando nós paramos para estudar as Escrituras. Porque nós temos várias reações diante da palavra de Deus. Nós podemos encarar, tudo bem, é algo que vem do céu, como semelhante, né? Um anjo falou com ele. Ou nós podemos trazer por um lado acadêmico apenas, analisando história, analisando gramática apenas. Isso não me serve de nada. Quando Deus fala, nós devemos captar a mensagem espiritual. Nós devemos trazer para o âmbito da minha vida, para o meu coração. E isso não é traduzido por ser um trovão ou por ser um anjo falando. Pelo contrário, são palavras de vida. São palavras eternas. É diferente. E você percebe que no verso 30 Jesus esclarece. Mas perceba, que tipo de esclarecimento que ele traz? Diante desse impasse, é um trovão, é um anjo? Insensibilidade dos homens? Jesus, então, ele se vê na necessidade de esclarecer ou responder. Verso 30, segundo a versão King James, diz: Jesus lhes esclareceu. Essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. E algo nos soa estranho aqui, porque no verso 27, Jesus está falando na primeira pessoa. Jesus está falando sobre si. A minha alma está perturbada. E a resposta de Deus, no verso 28, vem para essa oração de Jesus. E Jesus agora, no verso 30, ele fala: essa voz não veio por minha causa. Veio por causa de vocês. Ou seja, irmãos, Jesus esclarecendo uma incapacidade da multidão para entender a voz de Deus. O que ilustra a dureza de coração que era típica desse povo, que também não tinha conseguido ouvir a palavra de Deus por meio do Filho, durante a sua vida terrena. Uma pergunta que surge é: de onde surgiu a necessidade desse esclarecimento? Jesus responde sem haver nenhuma pergunta. Eles simplesmente falaram: é um trovão, e outros falaram que é um anjo. Não tinha pergunta. Eis a necessidade, irmãos. Ele precisava trazer luz diante da insensibilidade e da dureza de coração dessas pessoas. Quando ele diz: essa voz não veio por minha causa, amados, uma dificuldade de interpretação surge aqui, como eu disse, né? Porque essa resposta veio de Deus, veio a oração de Jesus no verso 27. Mas, amados, como não seria por causa dele? O significado, em outras palavras, é: esta voz não veio exclusivamente por minha causa, mas também por causa de vocês. E sim para o vosso benefício. O som que vinha de cima, irmãos, embora não tivesse sido entendido por muitos, o que veio imediatamente depois da oração era uma clara indicação de que o pai ouvira o pedido do filho. Isto é, um pedido de que o pai glorificasse o filho. Se alguém ainda recusasse admitir isso, a culpa seria deles. Essa confirmação é um próprio chamamento de Deus. Quando Deus confirma que Cristo está o agradando, quando, por exemplo, ele fala: eu já o tenho glorificado. Isso já é o próprio reflexo do que nós devemos responder diante de Cristo, diante do Evangelho. Ou seja, se está relatado nessas páginas, irmãos, que a vida de Cristo, que o ministério de Cristo foi aprovado por Deus, a responsabilidade sobre essas palavras está sobre nós. Deus falou, confirmou Cristo e o seu ministério. Claro, o ajudou a receber um conforto como homem, sim. Mas os maiores beneficiados somos nós. O Evangelho da Salvação, amados, traz responsabilidade sobre nós. A responsabilidade de aceitar e abraçar essas verdades, confirmadas, ratificadas por Deus, é sua, é minha. Por isso que Cristo diz:
essa voz não veio por minha causa. Ou seja, a confirmação do meu ministério não é por minha causa, mas para vocês. Benefício dos homens. Isso já deveria nos colocar de joelhos, porque nós temos negligenciado o Evangelho. Nós temos feito de pouco caso para com o Evangelho. Um coração endurecido recusa as verdades do Evangelho, que foi confirmadas por Deus, nos tornando ainda mais responsáveis pelos nossos atos. É nossa. Amados, quando eu penso no plano redentivo do Pai, de enviar o seu próprio Filho para anunciar vividamente, literalmente, o Evangelho para nós, o que mais ele tem que fazer? Ele não só enviou o seu Filho, mas ratificou e confirmou a presença dele aqui. Eu o aprovo, eu o glorifico e o glorificarei. E nós? Qual a nossa reação diante disso? Tem muitos cristãos dentro da igreja, irmãos, que acham que o Evangelho é apenas um conto. Não vivem o Evangelho. Não sabem o que é o Evangelho. Para onde estamos caminhando? Que convicções que nós temos? Ou seja, o que não é benefício, qual é o contrário de benefício? Malefício. Ou seja, se Cristo fala, essa voz não veio por minha causa, e a voz dele veio para confirmar o ministério, correto? É para o vosso benefício, ou seja, benefício das pessoas. A maneira como eu trato o Evangelho, então, ela pode ser de benefício para a minha vida, ou de malefício. Isso, amados, é uma verdade crucial para nós. A reação que eu tenho diante das palavras eternas, ela deve saber identificar se isso está sendo benefício para mim ou se está sendo malefício. Assim devemos encarar todos os benefícios de Deus para com nossas vidas. Deus tem constantemente nos abençoado com palavra, comunhão, igreja, oração, e isso ratificado pelo próprio Filho. Cristo orou? Cristo teve comunhão? Cristo obedeceu a palavra? Tudo ratificado no Filho, corporeamente, humanamente, para o nosso benefício. Meios obtidos através de um pacto de graça, representados por Cristo. Toda atitude que os despreze trará culpa. Culpa. Verso 31. Cristo continua dizendo: chegou a hora de este mundo ser julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Isso pode causar estranheza, porque no Evangelho de João, Cristo já disse que não veio para condenar, veio para salvar. Por que agora ele diz, chegou a hora deste mundo ser julgado? Vamos entender. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Ao dizer chegou a hora, Jesus quis falar da sua descida ao Hades, ao inferno. Ou seja, cruz. Recebimento da ira de Deus. O Credo dos Apóstolos fala sobre isso. Desceu ao Hades. O que isso significa? A angústia. A tristeza de se ver separado de Deus. Pai, por que me abandonastes? Quando ele recebe os nossos pecados, quando ele é feito maldito no meu lugar e no seu lugar, houve um recebimento de ira, consequentemente. De uma separação momentânea com o Pai. Porque ele se fez pecador. E o Pai é santo, é um juiz santo, que não compactua com o pecado. Então Cristo, descer às partes mais baixas da terra, é isso, descer ao Hades é isso, é receber a ira de Deus, é receber esta culpa que é nossa. E quando ele diz chegou a hora, ele está falando desta descida. A angústia dele estaria relacionada ao quê? Aos cravos? A coroa de espinho? As cusparadas, zombarias? Você acha que é isso? Amados, não é isso.
A maior angústia que Cristo passava, que o fez suar sangue, conforme o relato de Lucas, era justamente descer ao Hades. Quando eu penso nisso, amados, nessas declarações do credo apostólico, eu penso, Cristo experimentou o inferno no meu lugar. E aquele momento que ele experimentou o inferno foi para te trazer glorificação. A penalidade que era para estar sobre a minha vida e sobre a sua vida, Cristo recebeu. Ele tanto cumpriu a lei de Deus, ele cumpriu a vida que você deveria cumprir. Ele satisfez em vida aquilo que você deveria satisfazer. E ainda mais, ele recebeu o inferno sobre si. Porque o que é o inferno? Despejar da ira de Deus. Isso é o inferno. Ele recebeu sobre si. Para que você goze de plenitude de alegria, paz para com Deus. Qual que deve ser a nossa resposta diante disso, irmãos? A não ser uma vida comprometida, uma vida agradecida a este Deus que nos salva. De olhar para a nossa miserabilidade, continuamos pecando e mesmo assim perdoados em Cristo Jesus. Não existe preço que pague tamanho benefício. Não existe nada que você venha fazer. Eu cito muito Benício, mas aquilo que ele está fazendo nem se compara com o que Cristo fez por nós. Aquilo que ele quando fizer tudo, o que diz a palavra? Não fiz mais do que a minha obrigação. E nós às vezes pensamos que estamos fazendo muito, mas sabe por que pensamos, amados? Porque existe egoísmo, existe incredulidade, orgulho em nós. E isso é contrário à cruz. Isso é contrário ao Evangelho. Porque se Cristo fosse egoísta, se Cristo fosse orgulhoso, nós estaríamos no inferno. Não existiria salvação. Amados, quando Jesus morreu na cruz, foi como se o mundo fosse vitorioso em Cristo. Amados, quando Jesus morreu na cruz, foi como se o mundo fosse vitorioso e Cristo o vencido. Foi como se o mundo fosse o vencedor. Mas a palavra mundo utilizada aqui, porque ele diz chegou a hora de este mundo ser julgado, vem do grego cosmos, que significa ordem, governo, mundo, universo. Mas interpretamos o termo mundo aqui como se representando o povo judeu. Assim como na conversa de Nicodemos, João 3,16. Porque Nicodemos achava que a salvação era apenas local, apenas para os judeus. Não, Deus enviou seu Filho amado, porque ele amou tanto o mundo, ou seja, o mundo dele é todas as nações, todos os povos. E não somente como Nicodemos acreditava, local. Mas, amados, quando ele fala mundo aqui, é como se representando o povo judeu que o rejeitou, seus líderes que os condenaram, Judas que o traiu, os soldados que zombaram dele, Pilatos que o sentenciou, em suma, toda a sociedade de seres humanos perversos, alienados de Deus que tinham o diabo como seu príncipe. É este mundo que está prestes a ser julgado com a cruz, com o instrumento de morte do nosso Redentor. É todo esse sistema falido de perversidade que tem um governante, Satanás. E o que é o julgamento? Os judeus julgaram Cristo e o lançou fora, correto? O mundo mau se deu conta de que exatamente por meio dessa ação, ele condenou a si mesmo. Veja só, como o texto indica, o termo julgamento aqui é uma decisão divina em referência ao mundo. Essa decisão resulta em condenação. É o paradoxo da cruz. Ou seja, o local de sentenciamento pode ser também um local de liberdade. Duas perspectivas, dois destinos. O ato de Deus em condenar seu filho livra os que creem e condena os que o rejeitam. A cruz é o julgamento. A cruz é o tribunal. O julgamento do mundo, o destino da humanidade estava ali, neste momento, que ainda não aconteceu. Mas que ele fala, chegou a hora. O momento chegou.
aonde os destinos serão traçados. Claro que tudo já dentro dos decretos de Deus. Mateus 27 e 25 tem aqui a decisão do povo. O povo incrédulo. E sempre que eu leio essas palavras, eu fico horrorizado. A coragem, eu não tenho, de forma alguma, nunca teria a coragem que esse povo teve. Olha só o que eles falaram. Todo o povo respondeu, e o mesmo. A festa da Páscoa é a mesma. O povo que se reuniu ali na entrada triunfal é o mesmo. E todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que a culpa, é por isso que, amados, não vai ter ninguém no inferno. Ah, coitadinho dele. Deus não entregou a fé para ele. Coitadinho, não. Todos que estarão no inferno, deliberadamente, escolhem rejeitar a Deus. Rasgam as páginas do Evangelho. Rejeitam o plano de salvação de Deus. Todos. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Cristo não disse isso? E agora o príncipe deste mundo será expulso. A morte de Cristo não só trará o julgamento aos incrédulos, mas também a todo o sistema do mal e principalmente seu governante, Satanás. As Escrituras revelam várias vezes que Satanás será expulso em um tempo vindouro. Aqui ele é expulso no sentido que ele perde sua autoridade e influência. Aqui está um desafio de interpretação sobre o milênio. Aqui está um desafio de interpretação sobre quando que o reinado de Cristo foi instaurado. Quando que ele subjugou as hostes do inferno. Segundo o texto, foi na cruz. Ou seja, o milênio, que todo mundo pensa que vai ser um período lá na escatologia, na verdade, para nós, eu vou falar para mim, né? Para mim, a milenista, já está ocorrendo. Esse reinado já está em vigor. Ele já julgou. Ele já sentenciou. Satanás não tem mais poder sobre os eleitos. O evangelho continua prosperando, não continua? Tem como Satanás impedir isso? Não. Ou seja, o reinado de Cristo está em vigor. Está imperando. O seu poder está atuando. E Satanás não tem poder. As portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. E isso não é só no milênio, não. Já é agora. Já estamos vivendo isso. E ele afirma, o príncipe deste mundo será expulso. Sabe o dragão que você viu lá, sendo aprisionado lá? Então, irmãos. Mas a dificuldade é que muitos interpretam Apocalipse literalmente. Aí você vai cair em momentos, né? Mas não. Você deve interpretar Apocalipse de acordo com a linguagem que João utiliza. E toda aquela linguagem de dragão, aquela simbologia, ele utiliza do Antigo Testamento, irmãos. Você encontra essa linguagem no Antigo Testamento. Então a chave de interpretação é você ver o que significa aquilo para você poder aplicar. E é isso, amados. A nossa vitória, ela já está conquistada nesta morte. O reinado de Cristo, onde estão todos os seus eleitos, um pacto de graça, já está em vigor, segundo as palavras do próprio Cristo. Verso 32. Mas ele diz, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. O poder do evangelho, a propagação da mensagem, o ajuntamento das ovelhas que não são deste aprisco, reunidas em um único aprisco, a Igreja Universal de Cristo. Quando eu for levantado, atrairei todas as pessoas para mim. Amados, essa expulsão do príncipe deste mundo deve ser explicada à luz da sentença imediatamente seguinte. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. A atração de todos os homens a Cristo é a expulsão do diabo. É o poder das trevas sobre os eleitos. É o quebrar, estourar as correntes da escravidão do pecado. E isso foi adquirido em Cristo. E os crentes do Antigo Testamento aguardavam com grande expectação a vinda do Salvador.
para que na cruz, substancialmente, ele rompesse esses grilhões e nos desse a liberdade. Substancialmente, o reinado de Cristo está na cruz. A nossa vitória está na cruz. A nossa alegria está na morte dele, na ressurreição dele. Amados, atrairei todas as pessoas a mim. Satanás perde o seu poder sobre as nações. Um momento antes, os gregos tinham pedido para ver Jesus, correto? Os gregos não vieram a Filipe, queremos ver Jesus. Vamos ver? Olha só, verso 20, em diante. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. E esses, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então veja, amados, os próprios gregos representando essas nações, esses povos, vindo até Cristo e pedindo: eu quero ver Cristo. Eleitos de todas as nações viriam a aceitar a Cristo pela fé viva, mediante a soberana graça de Deus. Satanás já está perdendo as forças. Uma nova aliança superior. É por isso, amados, que o nosso aliancismo, ele se divide em duas etapas, antiga aliança e nova aliança, uma aliança superior à antiga, justamente por causa de textos como esse. Como que eu posso dizer que o pacto da graça já estava em vigor no Antigo Testamento? Não! Não! O pacto da graça é inaugurado aqui, irmãos. Aqui. Por meio da morte de Cristo, o poder de Satanás sobre as nações do mundo é quebrado. Durante a antiga aliança, essas nações estiveram sob a escravidão de Satanás. Embora naturalmente nunca no sentido absoluto do termo, porque sabemos que Deus, ele controla todas as coisas. Mas, amados, com a vinda de Cristo ocorre uma mudança tremenda. Pentecostes é um marco para toda a reunião da igreja. Em Pentecostes, quem estava em Pentecostes? Várias línguas, vários povos. Ali é a explicação clara do que Cristo está dizendo aqui. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja é feita de gregos, romanos, brasileiros, todas as etnias, irmãos. Todos os povos. Isso é o que Jesus vê quando esses gregos estão se aproximando dele. Ele vê as hostes e o poder deste mundo mau sendo destruído. Através do quê? Da sua morte. Verso 33. Ele disse isso. Parece aqui então um parênteses de João, correto? Explicando. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. A morte que nos une. Este for levantado foi explicado em conexão com 3,14. Vamos voltar? 3,14? O que significa quando for levantado? 3,14 explica. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15 é importante também. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ser levantado no madeiro. Assim como a serpente. O que a serpente fez lá no deserto? Quem lembra? As serpentes picaram as pessoas, estavam morrendo? Estavam perecendo. Aí quem olhava para a serpente? Era cura. Quem olha para Cristo, quem crê em Cristo, é curado e as algemas do pecado, o poder das trevas não está mais sobre esses. Nós temos liberdade em Cristo Jesus para andar com uma digna vocação, para glorificar a Deus com as nossas vidas. Essa atividade do Espírito é a recompensa, irmãos, por haver o Filho sido levantado. O receber o Espírito, como Efésios diz no capítulo 1, que é o penhor da salvação, é realmente a recompensa desta morte, dele ser levantado. Dessa obra de atrair pecadores a Cristo, a operação do Espírito Santo no coração, na regeneração. Ela precede até mesmo a nossa fé dada por Deus, irmãos. O derramar do Espírito sobre a igreja são profecias antigas. Uma nova aliança é o tipo de morte.
O tipo de morte que ele está falando aqui é a morte que nos une a Deus. Porque no verso inicial, irmãos, ele falou isso é em benefício de vocês. Ou seja, o que Cristo está querendo trazer a atenção, ele está falando, a minha morte, a hora chegou, ela é benéfica para vocês. O Pai está sendo glorificado e Ele mesmo confirmou isso. O Evangelho, a morte, a ressurreição de Cristo é para nosso benefício. Amados, Joel 2, 28 e 29, citado por Pedro, está passando aqui atrás, profecia de que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Isso foi cumprido. Pedro cita em Atos 2. O tipo de morte, isso ele estava dizendo, significando por que tipo de morte ele estava prestes a morrer, isto é, isso ele dizia com o fim de indicar que ele morreria ao ser levantado na cruz, como um meio de glória para si e para os eleitos de todas as nações. A entrada triunfal não era para ser quando ele chegasse em Jerusalém. Seria para quando ele estivesse com a cruz nas costas, indo para o Monte da Caveira, Golgotá. Ali era para ser a entrada triunfal. As pessoas deveriam estar com ramos, jogando as suas vestes, quando ele estava ali, levando a cruz. Ali era a entrada triunfal. Ali. Só que como as pessoas estavam? Chorando. Outras condenam. É ladrão, é não sei o quê, cuspe nele, é um enganador, é um mentiroso, um falso profeta, é tudo. E ele recebeu tudo isso para que nós fôssemos curados. Isaías 53 diz, pelas suas feridas nós somos curados. Aonde que é para estar a entrada triunfal, irmãos? Verso 34. O povo replicou. A última vez que eles falaram foi quando a voz de Deus veio, né? Um trovão. Agora, de novo, o povo lhe replicou. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar? O Filho do Homem precisa ser levantado. Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Rejeitaram tudo o que Cristo falou. Cristo acabou de falar que é em benefício deles e eles falaram o quê? Isso. Nosso Cristo, ou seja, o nosso ungido, o nosso Messias, ele permanecerá conosco. Não tem nada a ver isso que você está falando aí, Jesus. Ser levantado, então você está falando que você vai morrer. Então quem é um Filho do Homem? Quem é o Messias? Entendeu o contraste de João? Entendeu? O povo replicou, as multidões de judeus, que até certo ponto conheciam a lei, ficaram surpresas ouvindo Jesus falar da necessidade de ser levantado. A necessidade de replicarem, ou seja, oferecer uma resposta ao que Cristo falou, vem da contradição de suas percepções, em confronto com as declarações de Cristo. A percepção que esse povo que oferece essa resposta esdrúxula é contrária ao que Cristo falou. A percepção que eles têm de Cristo não é a percepção bíblica. E fica nítido aqui a diferença de interesses. Fica nítido aqui Cristo querendo se entregar, obediência de cruz, obediência de morte, e do lado outras pessoas querendo benefícios. Coincidentemente, isso é o que marca o Evangelho hoje em dia. E sempre irá marcar, segundo eu creio. O Evangelho sempre será marcado por isso. Interesses próprios e interesses de glorificar a Deus. Só que para que isso aqui aconteça, glorificar a Deus, repito, você precisa negar a si mesmo. Você precisa morrer. Você precisa se colocar à disposição de Cristo. Confiar em Cristo plenamente. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Entende-se que da lei aqui que eles falam é mais abrangente, não só, amados, o Pentateuco, mas sim, amados, todo o Antigo Testamento. Eles tinham ouvido que Cristo permaneceria para sempre. As passagens que tinham em mente eram provavelmente as seguintes: Salmo 110, verso 4, Isaías 9, 7, Ezequiel 37, 25,
Daniel 7, que fala da vinda do Filho do Homem nas nuvens. Eles interpretam essas passagens literalmente, como se elas ensinassem que o Messias permaneceria na terra para sempre como rei dos judeus. Egoísmo, orgulho, percepções individuais. Eu interpreto Cristo como eu desejo. Amados, isso é um erro tremendo. Muitas pessoas querem adaptar as Escrituras de acordo com aquilo que elas vivem, de acordo com as suas percepções. Isso é errado. Quando você abrir as Escrituras, quando você ouvir o Evangelho, você deve morrer para si mesmo. Você deve vir ao Evangelho, às Escrituras, como uma página em branco. Espírito Santo, escreva em mim a sua verdade. O problema é que muitos já vêm com as suas convicções, as suas percepções para com a palavra. Ou seja, força o texto a adaptar a sua vida. Você nunca terá uma vida moldada. Porque você vem para a palavra com egoísmo. Você vem para a palavra querendo adaptar ela para a sua própria convicção. Isso está errado. Existe um abismo de diferença entre o que você quer ouvir e o que a palavra tem a dizer. Um abismo. E isso exige de nós o quê? Humildade. Que o meu irmão falou. Postou esses dias. Humildade. Principal característica de um cristão. Humildade. Como podes afirmar o Filho do Homem precisa ser levantado? Vocês estão vendo esse povo indignado? Como podes afirmar? Esse povo não está com uma dúvida sincera. Não é. Esse tipo de pergunta, a motivação por detrás desse tipo de pergunta, ela vai além. Eles estão indignados, eles querem a vontade deles serem atendidas. E isso, amados, é um princípio muito bom para nós. A pessoa quando chega, a pessoa queria te fazer uma pergunta. Aí vem com aquela pergunta perniciosa. Já viram isso? Qual é a primeira coisa que você deve fazer? O que te motiva a trazer essa pergunta? O que está te motivando a perguntar isso? A falar isso? É ali que mora o problema. Existem dúvidas sinceras e existem dúvidas perniciosas. Malignas, cheia de cobiça, cheia de percepções próprias, cheia de orgulho. Isso é satânico. Isso é carnal. Agora, se eles viessem realmente com o coração aberto, como o ex-cego de nascença, me mostre ele, para que eu obedeça, para que eu creia. Vira a diferença? A pergunta do ex-cego é sincera, é de um coração aberto, é de um coração disposto. A pergunta desses aqui não. Como podes afirmar o Filho do Homem precisa ser levantado? O próprio termo ocorre no versículo 23, irmãos. Filho do Homem. E as pessoas prontamente entenderam que na mente de Jesus, o Filho do Homem, e eu, no verso 32, porque ele traz para ele, eles sabiam muito bem de quem eles estavam falando. De quem Cristo estava falando. Isso justifica a forma como a pergunta é feita. Eles estão conscientes do fato de que Jesus se considera o Filho do Homem. Isto é, o Cristo. Mas estão surpresos com a afirmação que ele acabou de fazer sobre ser levantado. Aí trouxe conflito. É o que eu falei. Existe um abismo entre o que a palavra tem a nos informar e entre aquilo que você quer ouvir. Um abismo. E quando você se coloca de frente para esse abismo, dá choque. O termo Filho do Homem, talvez você não entenda, vou trazer uma breve explicação. Esse termo vem de Daniel 7. Lá você encontra o termo Filho do Homem. Aquela profecia onde ele virá das nuvens. Mas vamos entender melhor. Jesus provavelmente usou essa autodesignação a fim de indicar sua natureza celestial e transcendente. Porque ele falou no verso 32, eu. Ou seja, ele deveria ser levantado. Ou seja, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem. Então, amados, ele é aquele que vem de cima. O Filho.
aquele a quem o julgamento final foi entregue, que virá nas nuvens em glória. Contudo, ele é o único entre os homens. Ele não é um filho de homem, filho de homem, mas ele é o filho do homem. Como homem, ele sofre e trilha o caminho da humilhação, que é o nosso. A humilhação de Cristo é Cristo caminhar o nosso caminho. Obedecer a lei no nosso lugar. Viver e passar as angústias, tristezas e sofrimentos que nós passamos. E é por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Por isso que ele se compadece de nós. Então, amados, como homem, ele sofre essa trilha do caminho da humilhação. Ele é homem de dores, Isaías 53. Homem de dores. Mas esse mesmo caminho leva à coroa e à glória. Então entendam, filho, a divindade, filho de quem? Unigênito do Pai, do homem. Ou seja, a humilhação, o caminho de angústia, suprimir os sentimentos para que a glória de Deus seja manifesta. Filho do homem. E a origem do erro dessas pessoas que julgaram o esplendor do reino do Messias em conformidade com os seus conceitos carnais. Eu fico pensando, irmãos, como que deve ser uma blasfêmia diante de Deus? Nós interpretarmos as verdades espirituais conforme os nossos conceitos carnais. Ou seja, orar com cobiça. Oração é um meio de graça. Algo concedido a nós pelo sacrifício de Cristo. E eu utilizar esse meio para a minha cobiça é a mesma coisa que você interpretar as Escrituras com os seus desejos. Que terrível. Que coisa suja. É você pegando um diamante e oferecendo marteladas nele. É você pegando algo de valor, algo precioso e sujar ele. É ter a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, Atos capítulo 28, e você negligenciar a sua igreja. Você esquecer a sua igreja. Você não servir a sua igreja. Você está sujando aquilo que foi limpo por Cristo. O que nós queremos, irmãos? O que nós pensamos? Qual é o limite para essa carnalidade, aonde deveria estar sendo suprimida pelo poder do Espírito Santo em nós? Por isso que o autor de Hebreus diz, prossigamos, avancemos. É por isso, irmãos. Para que não sejamos como esses homens. Eu olho textos como esse, eu penso, se a igreja atual estivesse nesse contexto, nesta época, quantos participariam da condenação de Cristo? Ah, mas isso é decreto de Deus. Não, mas Deus decreta a partir da vontade do homem. Deus não precisa tirar a sua vontade, ele decreta na concorrência da sua vontade. Aí era só pegar a vontade das pessoas na igreja hoje e colocar nesse contexto e aplicar. Quantas igrejas estariam condenando Cristo? Quantas? Verso 35. Então Jesus lhes explicou, mais uma vez, né? Jesus faz uso da palavra. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Que misericórdia. Que compaixão. Diante dessas falas grotescas do povo, Jesus mais uma vez, ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. O que ele está querendo dizer, irmãos? Ainda existe esperança. Sabe o que ele está fazendo aqui? Chamando o povo ao arrependimento. Então Jesus lhes explicou, mas apesar da rejeição, amados, a sua compaixão intensa, a paciência para com eles, isso nos ensina tanto. Isso me ensina a ter mais compaixão pelas pessoas. Nós somos muito taxativos, nós pregamos o evangelho, a pessoa não aceita, isso aí é réprobo.
Só um filho do diabo, não vou mais pregar o evangelho. Se fosse nesse sentido. E muitos aqui realmente eram. E Cristo sabia. Afinal, de onde que ele tirou a conclusão? Vocês são filho do diabo. Mas isso era pretexto para ele não pregar o evangelho e não se compadecer deles? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cristo compartilha do mesmo sentimento. Por isso que ele faz isso. Por mais que eles não tinham coração disposto a obedecê-lo, ele nunca cessava de pregar o evangelho, de estender a mão, de oferecer esperança. E nós? O egoísmo, essa cosmovisão de ser atendido, ela te impede de pregar o evangelho. Você nunca vai abrir a sua boca para beneficiar alguém, sendo que você quer ser beneficiado. Você precisa sair de cena para que alguém entre, meu irmão. Você precisa se sujeitar para que alguém seja favorecido. Servir é isso. Estar na igreja, ser cristão é isso. Por que você acha que Jesus lavou os pés dos discípulos? Por que você acha que ele fez isso? À toa? É um ato sem simbolismo, sem ensino, sem nada? Eu devo lavar os pés do Felipe, da Isadora, eu devo lavar os pés dos irmãos, eu devo servir os irmãos com a minha vida. E você deve servir ao próximo também, e todos nós devemos ter a mesma intenção, o mesmo pensamento, o mesmo sentido de vida. Mas não é isso que acontece, irmãos. Seja sincero consigo mesmo, o que você tem visto da igreja? O que você tem visto da sua vida? A começar com a sua vida. De 0 a 10, o quanto que você serve o próximo? Se dá uma nota aí. Se a igreja dependesse da sua oração, da sua vida cristã, da sua leitura, das suas ofertas, ela permaneceria de pé? Tá aí. Você sabe quem você é. Vocês estão entendendo que é esse o problema que está acontecendo aqui com essas pessoas? Vocês estão enxergando que elas estão prontas a serem atendidas, a ponto de rejeitar a morte de Cristo e isso ser inconcebível para elas. Alguém ter que morrer. Porque na cabeça delas é o seguinte: como vai ficar o nosso Messias, o nosso governante aqui de Israel, que vai subjugar Roma? Como que vai ficar o nosso pão, porque ele multiplica pão e peixe, né? Da onde vai vir o meu Macfish? Da onde? Da onde? Egoísmo e mais egoísmo. E ele diz ainda: por mais um pouco de tempo a luz estará com vós, entre vós. Falando de sua iminente morte, Jesus advertiu seus ouvintes que seria apenas um pouco mais de tempo. Por um pouco mais de tempo. Que a luz, uma referência a si mesmo, como luz do mundo, que já vimos isso. Eu sou a luz do mundo. Estaria entre eles, logo ele partiria, e as pessoas para quem ele veio seriam mergulhadas novamente na escuridão. É o que diz lá no capítulo 1, verso 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, irmãos, esse povo rejeitou a Cristo. A luz que brilhou ali foi rejeitada, eles não aceitaram, não quiseram, não tiveram sentimentos pela luz. E é lógico que isso traz a responsabilidade sobre nós. Sabemos claramente que o homem natural, amados, não aceita as coisas de Deus. Isso é uma verdade bíblica. Mas isso não exime a culpa do homem. Você precisa entender isso. O seu sentimento natural é contrário a Deus e isso te faz culpado. Todo homem a quem o evangelho é proclamado recebe certa quantidade de luz, sabia disso? Agora mesmo você está recebendo a luz do evangelho. E eu também. E se eu estou recebendo essa luz, você acha que não vai ter responsabilidade sobre a sua vida? Você acha que a quem muito é dado não é cobrado? É isso que diz a Bíblia. Você está recebendo. Nós estamos recebendo. E o que vamos fazer? Essa é a pergunta.
Vamos continuar como homens e mulheres que querem ser servidos, egoístas? Ele pode até mesmo profetizar. Essas pessoas podem conhecer o caminho da justiça. Pense em Balaão, rei Saul, Judas e outros. Receberam luz? Viram a luz? Mas apesar de tudo isso, não andam na luz. Isto é, elas não mostram, mediante sua conduta, que aceitaram e se apropriaram da verdade. É o relato de Hebreus 6. Se você nunca entendeu Hebreus 6, põe aí pra gente. Verso 4 a 6, somente esse texto. Amados, Hebreus 6 fala sobre pessoas que receberam, porém rejeitaram. Foram iluminados, participaram do Espírito Santo, ou seja, estavam no meio da igreja, estavam recebendo as verdades espirituais. Mas fizeram o que com isso? Jogaram na lata de lixo. O autor de Hebreus diz que é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Impossível. Não existe salvação para essas pessoas. Caminhai enquanto tem de luz, Jesus fala. Caminhai enquanto tem de luz. Você pode dormir hoje e não acordar mais. Você pode cruzar aquela porta ali e acontecer algo terrível com você. E você não vai ter mais luz. Porque ao homem cabe viver apenas uma só vez. E após isso vem o juízo. E juízo não é tempo de misericórdia. Juízo é a volta de Cristo. Onde ele virá num cavalo, não mais um jumentinho. Ele virá num cavalo para julgar. E o seu julgamento pode estar tão próximo que você nem imagina. Caminhai enquanto tende luz. É isso que Jesus está falando para esse povo. Eu estou aqui anunciando o Evangelho. O Pai está confirmando o meu ministério. E vocês estão fazendo o quê? Rejeitando. E vocês, irmãos? E nós? E eu? O que nós estamos fazendo? Caminhai enquanto tende luz. E ele complementa, para que as trevas não vos surpreendam. Já pensou você, num abrir e fechar de olhos, acordar no inferno? Já parou para pensar nisso? Você, em um momento, acordar, ser surpreendido pelas trevas. Isso vai além. O que Cristo quer dizer aqui, não somente esse juízo das nossas almas, mas em uma época, amados, que não tinha luz, que era uma época onde Jesus vivia, as pessoas viajavam quando? Durante o dia. Não tínhamos luz. O Senhor comparou aqueles que deixaram de prestar atenção à sua advertência, ao Evangelho, às suas palavras, aos viajantes capturados após o anoitecer. Perdidos na escuridão, no breu. Essa advertência é muito séria, pois podemos ser entregues por Deus e deixar de receber a iluminação da palavra. Se isso acontecer, não existirá mais esperança. Não existirá. Nós ficamos namorando com o pecado, nós ficamos em situações... Amados, você deve entender que Deus pode te entregar a Satanás. Esse surpreender aqui das trevas pode ser em vida também. Deus simplesmente pode fazer como o povo no deserto. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles receberam o Evangelho? Segundo Hebreus, sim. Maná, eles receberam a luz, a iluminação de Deus. Fizeram o que com isso? Transformaram em penitência, em incredulidade, em ingratidão. Tudo com in, né? Tudo com in. E nós, irmãos? E nós? Jesus aqui traz uma advertência, caminhar enquanto tem de luz, para que as trevas não vos surpreendam. Ou seja, até quando? Até quando você vai ficar namorando com o pecado? Até quando você vai ficar nessa vida fria? Não vai, não vai. Até quando? Até ser surpreendido pelas trevas? Até Deus entregar você aos desejos da sua carne? Até quando? E se Deus fizer isso, irmão, saiba que Ele não volta atrás com a sua palavra. Deus é um Deus que não é homem.
o que ele fala se cumpre. E se ele falar, apartai-vos de mim, você será apartado. Porque a mesma voz foi que criou todas as coisas que nós vemos e existimos. A mesma voz. E é a mesma voz que vai falar, eu não te conheço. Já parou para pensar no inferno? Às vezes eu fico filosofando com o inferno. Já parou? Ranger de dentes. Vermes que nunca morrem. Choro. Vai ter choro no inferno? Por que as pessoas vão chorar? Por que elas vão ranger os dentes? Por quê? Você já pensou passar uma vida inteira na igreja? A vida inteira na igreja e chegar e acordar no inferno? Qual vai ser o sentimento? Porque você vai ter sentimento no inferno. Você vai ter um corpo no inferno. Você vai passar fome no inferno. Você vai ter sede no inferno. Sabe qual que é a pior dor do inferno? Nem o verme, a fome, não é não. É a da consciência. É isso aqui que te vai te fazer chorar. É a sua consciência que vai clamar alto. Eu ouvi, a luz brilhou, e eu rejeitei. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que possamos crer verdadeiramente em Cristo e nos entregar confiadamente a Ele. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele complementa a última frase. E para abalar a multidão, você percebe a intenção de Cristo aqui? É uma advertência séria. Que ele está falando para essa multidão incrédula. Para abalá-los com uma preocupação ainda mais profunda. Ele lhes lembra quão miserável é a condição dos que, vivendo destituído de luz, não fazem senão vaguear sem rumo ao longo do curso da vida. Sexta-feira, dia de oração, eu venho com a minha esposa no carro, né? E a gente passa por todo esse caminho ali daquela padaria Morumbi. Para ir embora, a gente passa lá perto das universidades, né? Às vezes. Amarelinho ali, né? Toda essa região. O filme só se repete. E você olha para as pessoas assim, irmãos, e pensa, qual é o sentido da vida dessas pessoas? As pessoas estão vivendo do sextou, as pessoas estão vivendo para saciar seus desejos. Aí eu vou lá no estacionamento do meu sogro, tem vários prostíbulos ali perto, né? As pessoas com uniforme de trabalho entrando no prostíbulo. Talvez tenha criança, tenha mãe, mulher. Mas aquelas pessoas vivem ali, ó. Entra semana, sai semana. Tem até alguns que param o carro no estacionamento, né? Vivem para si próprios. Vivem atrás dos seus desejos. E é um ciclo. Mas aqueles amados que habitam na luz olham para isso e vê essas pessoas assim no escuro. Tateando. Não sabem para onde estão indo. Jesus fala exatamente isso, pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde vai. Nós sabemos, irmãos. Nós temos uma cruz cravada. Nós temos um sentido de vida. Nós temos um objetivo de vida. Nós temos a palavra de Deus. Nosso caminho é muito bem traçado e iluminado. Iluminado. Só que eu vejo cristãos, irmãos, que parecem estar andando no escuro. Eu vejo cristãos que parecem estar rodando e não saem do lugar. Não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ter o mesmo objetivo, a mesma força, a mesma fé, irmãos, e nos mover juntos. Avançar. Nós não podemos ser esses que andam nas trevas e não sabem para onde vai, irmãos. E as características desses, vocês viram aqui. Queriam um rei, um Messias político. E quando ele fala que vai morrer, fala, não. Aí quando você ouve o evangelho genuíno, não quero. Por que você não quer? Qual é a sua motivação? E digo mais, o que você quer? Aonde você quer chegar? E verso 36, e não menos terrível. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles.
A admoestação de encerramento é muito comovente e bela. Enquanto vocês têm a luz, ou seja, Cristo no meio de vocês como a fonte de verdade da salvação, e nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos ministros do evangelho pregando o evangelho, genuinamente por aí afora. Ou seja, a luz cessou de brilhar, a fonte sumiu, mas pode ser que sim. Amados, creiam na luz, creiam, exercitem a fé pela graça soberana de Deus, na luz, para que se tornem filhos da luz, isto é, luzes. É um semitismo, irmãos, como Cristo falou, vocês são luz do mundo, falou para os discípulos. Essa luz habita em nós, essa luz brilha em nós. Porque, como eu disse, nós temos um caminho muito bem traçado. Amados, tendo a luz de Cristo não apenas ao redor de vocês, mas dentro do coração e da mente. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Jesus se ocultou dos falsos seguidores. E certamente isso encerra a exortação de uma forma terrível. A pior condenação é ser esquecido por Deus. A pior condenação é ser deixado de lado. A pior condenação é pensar numa eternidade longe da presença de Deus. Isso é atormentador. Ser esquecido. E Deus é tão sábio e tão belo que um dos piores sentimentos que o ser humano tem é justamente esse sentimento de abandono. Quando a pessoa te isola, você gosta? Quando pessoas que você é querida para você faz pouco caso com a sua vida. Por que os idosos, a maioria deles, entram numa depressão profunda? Porque os próprios filhos os abandonam. Deus já imprimiu isso na gente para te despertar para as verdades do Evangelho. Porque você preste atenção no que Cristo fez por você e ainda faz. E que todos nós possamos dar o devido valor e andar na luz. Crer na luz. Porque se isso não acontecer, Ele esquecerá de nós. Nos deixará de lado. Certamente Ele fará isso. Apartai-vos de mim. Olha as palavras, né? Às vezes a gente não fica pensando, meditando na palavra. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Ser desconhecido é ser esquecido. Você conhece fulano, aí você fala o nome lá, o Elton, não sei o quê. Nunca ouvi falar. É o que Cristo vai falar desses que não creem na luz. Nunca ouvir falar. Não conheço. Ou seja, esquecido. Que Deus desperte os nossos corações para a verdadeira fé. Que possamos crer neste que foi apresentado aqui para nós, o Salvador. Amém? Que a sua vida seja entregue, que você abrace as verdades do Evangelho, que você viva o Evangelho. Que essa luz brilhe. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais este culto, por mais uma vez Ele nos conceder graça. E a luz brilhou, mais uma vez, sobre nós. Para quê? Deus sabe. Deus sabe. Vamos orar.